Isso aqui é incrível, né? Muito legal. Ah, esse livro é lindo. Olá, o Trilha de Letras desta semana começa com Nara Vidal, uma autora muito incrível, radicada em Londres, e que escreveu um livro romanceado sobre um tema muito pouco explorado no Brasil e muita gente não sabe. Ela fala sobre eugenia. Você sabe o que é eugenia? Vamos conversar com Nara Vidal sobre este tema tão importante e presente na vida brasileira. Nara, seja muito bem-vinda ao Trilha de Letras. Obrigada, Eliana. Obrigada por me receber. O livro puro, ele se baseia, né, tem como pano de fundo esse recorte histórico que são os anos 30 no Brasil, o governo Getúlio Vargas, e que ali parece que prolifera um pouco essa ideia do eugenismo, né, que já era um flerte ali, já vinha desde João Batista Lacerda, né, no encontro em Londres, onde se discute esse tema. Então, é um tema, isso aí antes, né, do governo Getúlio Vargas, mas é um tema que começa a ser alimentado no Brasil, e é mesmo tão absurdo quanto parece, né, quanto soa. E esse tema, ele surgiu para mim. Eu escrevo muito a partir de coisas que me espantam, coisas que me incomodam, alguma coisa que eu vejo ou que eu leio e que eu não consigo esquecer sobre, né? Eu fico pensando naquilo. E eu acho que esse tema, primeiro, ele apareceu para mim porque eu ouvi falar sobre isso muito tardiamente, como a maioria dos brasileiros, porque eu acho uma coisa mesmo escandalosa que nas escolas a gente passe pelo tal governo Getúlio Vargas e isso não é sequer mencionado. Enquanto eu cresci, isso não era mencionado. Então, é um tema muito forte e, claro, a gente passa aí pelas narrativas históricas, que são muito selecionadas e tudo mais. Portanto, o eugenismo é mesmo escondido. E eu me lembro de ver um filme, Menino 23. Esse documentário me emocionou muito, porque, para quem não sabe, né, só para a gente contextualizar, é um documentário que acompanha uma pesquisa histórica do Sidney Aguilar, se eu não estou errada, não me equivoco aqui, que ele então vai pesquisar, ele encontra numa fazenda no interior de São Paulo, que eu não me lembro o nome da cidade agora, e ele encontra vários tijolos que tem aquela coisa nazista, né? E ali a gente então descobre que tinha uma espécie de cativeiro de meninos negros. E claro, com esse símbolo nazista, a gente então pressupõe que existia ali todo um incentivo, né, a essa eugenia, a esse tipo de ideia. E a partir daquele filme, eu comecei, então, a pesquisar um pouco sobre eugenismo. Eu não sou historiadora, eu não pesquiso profundamente, eu pesquiso mesmo por curiosidade. E como eu queria fazer ficção com esse recorte histórico, eu comecei, então, a me debruçar um pouquinho sobre o tema. E eu acho que o meu maior espanto, além do tema em si, que é, de fato, espantoso, foi eu me dar conta de que eu não sabia sobre isso, sabe? E todos os desdobramentos que isso tem, né? É incrível como a gente não sabe nada sobre o nosso país, não sabe nada sobre as coisas que nos formaram, né? Eu me lembro que eu fiquei um pouco... Eu sempre vi isso reproduzido na internet, aquele quadro, o famoso quadro do Brocos, que é a Redenção de Cã, que é uma avó negra, retinta, com uma filha já negra de pele clara, casada com um homem branco, e a avó dá graças a Deus porque o neto nasceu branco. Isso é um clássico do eugenismo e foi apresentado no Congresso das Raças, né, em Londres. Em Londres. Sim. E, segundo os cálculos, era para, em 2011, a população negra
já estar extinta no Brasil. Ou seja, estamos aqui vivendo 20 anos depois da extinção das pessoas negras no Brasil, gente. Isso é muito, muito estarrecedor, né? E você é de uma cidade pequena, né? E o livro se passa numa cidade pequena. Tem algum paralelo? Sim, o livro se passa numa cidade fictícia chamada Santa Graça. O nome, claro, é muito sugestivo, né? Se Santa Graça é uma cidade como... Bom, eu sou de Minas Gerais, a cidade de onde eu venho é muito pequenininha, são 8.000 habitantes. E eu percebo, vindo de lá, depois de ter saído de lá, né? Porque acho que quando a gente está lá, a gente às vezes não percebe tanto isso. Mas saindo de lá, você tem é sair da ilha para ver a ilha, né? A gente começa a entender então um pouco melhor de algumas dinâmicas, alguns comportamentos. E em Minas Gerais, eu falo da minha cidade, a gente percebe muito uma dinâmica que acontece na narrativa do livro, que é o que está no subterrâneo, assim, o que não é os silêncios. Isso por si já me interessa muito na literatura, né? Eu me atraio muito pelo que as pessoas não falam, principalmente pelo que elas tentam esconder, né? Então, a gente, como escritora, a gente especula sobre aquilo, a gente forma narrativas através disso. E eu acho que o silêncio, aquilo que às vezes as pessoas tentam, com tanto afinco, esconder, né? E que às vezes é tão evidente, isso me interessa muito, muito. Eu gosto muito de observar essas coisas assim nas pessoas. E eu acho que o Puro traz essa cidade como, né, como local ali onde tudo acontece, e pela forma narrativa isso é enaltecido, a coisa da hipocrisia, o que um pensa, o que um fala, né? Isso é bem comum dessas cidadezinhas, e também essa ambição dessa cidadezinha de Santa Graça querer ser um exemplo de eugenia no Brasil. E é um tema muito atual, né? A gente teve agora, a gente está aí com eleições na Europa, na França, a extrema-direita, uau, né? Num crescimento vertiginoso. E a gente foi assombrado agora essa semana com aquele cartaz, aquela propaganda de Lorraine, você viu? Para que as crianças brancas tenham um futuro, né? Sim. Isso chega a ser nossa, um país que, não é? Dominou tantos povos e escravizou tanta gente. Enfim, é um tema muito atual, está aí na ordem do dia. Políticas públicas, né? A gente tem um país que teve isso na Constituição. Eu acho que quase ninguém sabe isso, né? Na Constituição de 1934, Sim. a eugenia estava lá, né? Tão perto da gente. 1934 foi ontem, né? Na linha da história. Sim, exatamente. Isso é muito... É estarrecedor, como você diz, mas me espanta muito, sabe? Essa falta de avanço nas coisas, né? Eu moro na Inglaterra e eu me lembro quando o Brexit aconteceu lá, né? É muito interessante a gente notar, identificar, as narrativas são sempre as mesmas da extrema-direita, né? Que são narrativas muito frequentemente racistas, né? E preconceituosas. Então, é muito interessante a gente notar, né, que a gente tem um pensamento democrático, enfim, humanista, e você nota esse tipo de volta, né? Mas eu, às vezes, penso que não é volta. Eu acho que a história é cíclica mesmo. Então, e isso faz com que a gente precise estar sempre muito atento, né? E as lutas nunca estão ganhas, as batalhas nunca estão ganhas. A gente precisa estar sempre consciente disso, né? Para protestar e, enfim... E o Brexit, eu me lembro que era muito pautado nessa questão da imigração, que, por consequência, fala sobre pessoas negras ou pessoas asiáticas. Enfim, era uma mistura muito perigosa, né, de um suposto perigo, né, para a sociedade, a presença dessas pessoas. Então, aliás, o tema puro, essa palavra, né, eu brinco muito com isso, porque essa ideia de pureza, ela não é necessariamente boa, né? A pureza, ela exclui, né? Então, quando a gente pensa em miscigenação... A pureza não existe, né? Então, é isso. Então, quando eu vejo a riqueza dos vários, né? Então, uma coisa única, ela é muito empobrecida. Se você for pensar, uma coisa
pura, né? O que é aquilo? É muito absoluto, né? Uma coisa única. Então, essa questão da miscigenação, eu acho que tudo isso, Eliana, é muito consequência de uma narrativa que a gente esteve acostumado, não estamos mais, ainda bem, né? Protestamos, mas é uma narrativa que a gente esteve muito acostumado a ouvir da história, né? A história tem essa responsabilidade, esse poder, né? Nós nos informamos sobre o nosso país através dessa narrativa completamente louca, né? Assim, é muito estranho, é muito triste pensar nisso. E aí eu quero te fazer uma provocação, que é a seguinte, né? Eu detesto a palavra provocação, porque a gente sempre fala, e é verdade, que a literatura é o terreno da liberdade, é o terreno onde a gente pode imaginar qualquer coisa, a gente pode fabular, a gente pode escrever sobre tudo, pode escrever sobre nada, pode, enfim, escrever apenas para se divertir, rir, ter momentos prazerosos, pode pensar o mundo. Mas existe um discurso que diz assim, né? A literatura como panfleto. E eu acho isso, às vezes, me soa um tanto eugenista, porque se é uma pessoa negra que escreve esta história, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Porque parece que, a depender do sujeito que escreve, é panfleto ou não. Ai, muito interessante isso. Do meu ponto de vista, Eliana, né, pegando assim quem eu sou, a minha história, do meu ponto de vista, eu de fato acredito muito, assim, eu só posso acreditar na liberdade literária, eu não tenho outra opção. Então, por exemplo, fazer esse livro é arriscado, claro que é. Eu fazer esse livro é arriscado, eu tenho essa consciência, mas ao mesmo tempo eu tenho essa liberdade, e eu acho que todos nós que escrevemos, ou todos os artistas precisam ter essa liberdade. Aí você tocou no ponto que é a coisa do panfleto. Eu acho muito assim, eu concordo com você, depende de quem faz, aquilo vira panfleto, né? Isso eu tenho o otimismo de que isso vai acabar, mas eu acho que a gente ainda está em construção, né? A gente ainda está construindo, muitos espaços estão sendo preenchidos, enfim. E eu acho que no caso da literatura, se ela não tiver esse espaço de liberdade, ela não tem razão de existir. Se a literatura ela parte de um ensinamento, de um didatismo, eu acho que ela se empobrece. Eu acho que ela existe para precisamente tirar a gente do eixo, desnortear, fazer a gente questionar, incomodar, perturbar, sabe? Deixar a gente sem sono. E eu acho que isso acontece através das perguntas e não das respostas. Portanto, se uma literatura nos responde coisas, eu acho que ela se empobrece. Eu acho que ela tem que deixar a gente se perguntando sempre. Maravilhoso. Vamos voltar daqui a pouco para falar sobre Shakespeare, sobre forma e conteúdo, mas antes a gente vai dar uma pausa com o nosso trilha especial aqui na Feira do Livro. Estamos de volta com trilha de letras especial aqui na Feira do Livro, conversando com Nara Vidal sobre o livro Puro. Nara, você é especialista em Shakespeare. E aonde é que está Shakespeare aqui no Puro, na tua obra? Tem um pouco de Lady Macbeth ali, eu vi alguma coisa assim, né? O que você acha? Bom, é muito generoso essa parte de falar que eu sou especialista em Shakespeare, porque eu não sou. Eu me interesso, eu sou uma apaixonada, eu leio muito por conta própria, eu não estudo assim, academicamente, mas eu me interesso muito há muito tempo. Eu acho que tem alguns elementos, sim, mas isso é muito engraçado. De novo, eles não era uma coisa consciente, mas talvez olhando agora, né, de volta para o livro, eu consigo identificar. Eu acho que o mais nítido de todos são as três velhas do casarão, que são umas três bruxas, talvez, do Macbeth. Então, sim, talvez tenha esse elemento, né? E me escapa alguma coisa ou outra agora, mas eu tenho certeza que pode ter, sim, alguma influência, né, nisso. É um livro muito sombrio também, né? Quando eu penso nessa história, eu penso ela sempre ou preto e branca ou meio velada, né? Uma coisa. Então, é um pouco também como
essa atmosfera assim do Macbeth, talvez. Não tem nada a ver com Macbeth, mas talvez tenha esses elementos, sim. Sim, como a gente escreve a partir da gente, né? É Tudo isso. que forma a gente acaba, de alguma forma, transpirando para a obra. Eu queria falar contigo sobre o formato, né? Sobre a forma, o que as personagens falam, o que elas deixam de falar, o que elas estão pensando, o que não é dito. Como é que foi? Tem uma hora que você acha até que está lendo uma obra de teatro, né? Sim. Como é que foi a escolha desse formato? Foi acidental, por incrível que pareça. Eu não imaginava escrever o livro com essa forma, que, no final das contas, funcionou para mim. Para quem não sabe, né, ele parece rubricas de teatro, né? Então, parece que está dando ali a deixa para a pessoa entrar no palco. Fulano pensa, fulano diz. Mas é curioso, Eliana, porque quando eu comecei comecei a pegar esse livro, né? E quando eu digo comecei a pegar, eu comecei a pensar sobre esse livro, né? Foi muito lá atrás, foi antes da pandemia. Então, assim, há muito tempo que eu estou pensando nesse tema. Ele vem, aliás, quase que como um caminho depois do Sorte, que foi um livro também que eu escrevi, que também tem um recorte histórico, e que o Sorte termina em 1888. Então, o que acontece depois dali, né? O eugenismo, o racismo continuam firmes e fortes ali no Puro. Portanto, eu pensei em escrever uma história com uma prosa mais linear, com um romance mais convencional, enfim. Só que, curiosamente, aquilo não funcionava. Sabe quando você começa a reler o que você escreveu e aquilo não está bom, simplesmente não está bom. O livro não está acontecendo, a história que você quer contar não está viva, não tá boa. E como tem muitas personagens, é muita gente, é uma cidade, né, um núcleo de uma cidade, eu sou uma pessoa muito distraída. Eu comecei a escrever o nome das personagens do lado, num caderno, e para eu não me perder, eu comecei a escrever Íris fala, Ícaro fala, Lázaro fala, Ana. E aí eu comecei, quando eu depois fui embora, voltei no texto, né, depois, e eu fui pegar então a partir daquela minha anotação. E quando eu li aquela anotação, eu pensei, mas é disso que o livro precisa. Essa é a narrativa do livro. As pessoas vão pensar, e as pessoas vão falar, e as pessoas vão gritar, e as pessoas vão se silenciar, e vai ser assim, o verbo que vai dar conta de narrar isso aqui. Não vai ter um narrador óbvio, né? Então, isso foi um acidente de percurso mesmo, mas que, a partir dali, para mim, o livro se abriu. A história, então, ela começou a fazer sentido para que eu escrevesse. E também tem um aspecto que, para mim, é muito caro, que é essa experimentação literária, né? Experimentar com a forma, com as vozes, com as estruturas, a linguagem. Eu curto muito fazer isso, né? Pois então, tem dois personagens no livro, né? É uma mulher negra, que é a Iris, e o menino, Ícaro. Que é o Ícaro, que é um portador de deficiência ali, uma pessoa com deficiência. E eles têm ali uma afinidade, né? Sim. Eles têm um laço. Tem uma pesquisadora brasileira, né, que é a Vilma Piedade, e ela tem um conceito chamado dororidade, que é a união a partir da dor. Você acha que é isso que acontece com Íris e Ícaro? Sim, olha, eu não conheço, vou procurar saber. Aliás, um conceito interessantíssimo, né? Aquela cumplicidade através da dor. No caso deles, do preconceito também, né? Que os dois sofrem muito preconceito. Mas é sempre interessante a gente pensar também que esse preconceito era muito natural, né, Eliana? Naquele tempo ali era uma coisa naturalizada. O racismo ali era natural, era normal que fosse assim, né? E então todos estão inseridos nessa atmosfera, né? Enfim. E o Ícaro e a Íris, eles se aproximam por conta desses preconceitos de serem para quem as pessoas apontam o dedo, né? E eles recebem insultos e ofensas muito recorrentes, muito frequentes. E é muito interessante a gente perceber a dinâmica com as outras personagens, né? Aquela dinâmica de poder, de autoritarismo, de supremacia branca, né? que existe ali, principalmente dos personagens, o Lázaro e a Delfina, que depois vira Elga. O Lázaro, uma criança de 15 anos, e ele vive rindo do Ícaro, que é um menino com deficiência.
curiosamente, essa linguagem do Lázaro, foi uma coisa muito deliberada. Eu pensei muito sobre a linguagem do Lázaro, que reflete, para mim, uma linguagem que a gente vê muito ainda hoje em dia, que é aquela linguagem da pessoa que insulta ou com discurso criminoso de racismo e que, por exemplo, ofende uma pessoa, e a pessoa, quando ela se proclama ofendida e ela diz que ela está ofendida, a pessoa vira e fala assim: ah, leva na esportiva, é uma piada. É um mimimi. É um mimimi, exatamente. Então, isso me chama muita atenção. E eu acho que o Lázaro, ele tem essa crueldade o tempo inteiro em relação ao Ícaro. Ele chama ele de estúpido, ele fala que ele não pensa, que ele só sabe... são coisas duras, eu não gosto de repetir, na verdade, o que eu escrevi, porque Pois então, é horrível. E isso eu ia te perguntar também, porque você é muito corajoso, porque você não tem nenhum pudor de colocar tudo que aquelas pessoas pensam. Aquele pai que quer que o filho morra, né? Porque o filho é deficiente e ele se envergonha do filho. A mulher negra que quer matar a outra, né? Ela tem aquele pensamento recorrente: eu estou com muita vontade de matar Sim. aquela mulher. E são coisas que as pessoas pensam, mas não dizem. E como é que foi para você conviver com isso e soltar um pouco esses monstros no Sim, livro? sim. Tem muita coisa. É um livro pequeno, mas ele tem muita coisa ali dentro. Uhum. Engraçado, na hora de escrever, isso não me afeta tanto. É curioso. Porque eu acho até que se me afetasse tanto, eu não teria escrito, sabe? Então, na hora de escrever, existe um distanciamento, né? Você está ali trabalhando a linguagem, você está pensando... É um outro lugar, né? Mas, curiosamente, quando eu fiz um lançamento desse livro em Portugal... ele tem uma edição portuguesa. Uma amiga minha, que é atriz, ela fez uma apresentação do livro. E ela fez uma leitura de alguns trechos. Eu me emocionei muito, Eliana, porque são palavras muito duras, né? São o que as pessoas falam para Íris, principalmente o Lázaro, né? Ele brinca muito com... Brinca não, fala essas coisas com ela, né? Ofende, insulta. E ela lia alguns trechos e eu ficava ali pensando: meu Deus, será que eu escrevi isso mesmo? É uma coisa muito difícil de ouvir, né? Não é um livro histórico, mas você abre a primeira página do livro, você tem a bula papal, que permite que os povos sejam explorados e subjugados e escravizados, e, enfim. Sim. Portugal e Espanha poderiam fazer tudo com aqueles povos, uma bula de 1425. Depois você vem com a ideia do Deus, Pátria, Família. Depois você vem com a ideia da Frente Negra Brasileira, Deus, Pátria, Raça e Família. Você vai fazendo meio que uma cronologia de uma evolução de uma ideia ali, né? Com aquelas frases curtas. Sim. Então, é uma página, mas ali tem toda uma história de meio milênio. Sim, é quase um preparo, né, para o leitor, tipo, que você vai encontrar a partir de agora, né? Eu fiz isso no Sorte também, que eu acho que também é importante a gente situar o leitor, preparar para o que está por vir, né? No Sorte também teve eram escrituras de compra e venda de mulheres escravizadas, e é muito chocante ver aqueles documentos, né, que as pessoas vendidas, descritas como mercadorias, e eu falo sobre essas mulheres. Aliás, eu dedico o livro a Francisca e a Carolina, que são essas duas mulheres. Então traz é como se fosse preparar, né, situar também o leitor historicamente ali, que período a gente vai entrar, mas também a coisa do Deus, Pátria e Família, que é tão presente. Estamos vivendo isso agora, né? Agora. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: esse projeto deu errado ou ele foi apenas adiado? Nossa, Eliana, sua pergunta... É uma pergunta cruel, mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Ele deu errado ou ele foi apenas adiado? Porque o que a gente vê é uma insistência. Sim. E uma insistência de uma sociedade que não quer ver, né? Você tem lá aquele núcleo duro do pessoal que é isso mesmo, não tem vergonha de ir para a internet falar coisas assim, né? Eugênicas. Sim. Mas a gente tem um outro lado também, que são as pessoas legais, né? Como dizia o Luther King, né? Eu tenho medo do silêncio dos bons. O silêncio dos bons também não quer aprender sobre isso, não quer ver. Então, teremos um futuro eugênico? Eu acho que tem duas questões aí muito interessantes e muito importantes a gente pensar. Que uma delas
é aquela história, né, do ciclo da história, né, a história cíclica. Então, essas coisas, esses movimentos vêm e eles adormecem. Eles voltam muito vivos e eles adormecem. Eu acho que eles não são extintos, eles simplesmente adormecem. Por exemplo, agora com a extrema-direita em rápida ascensão por todo o mundo, fica muito evidente esse projeto de volta, né? E é quando a gente precisa acordar mesmo e falar sobre essa questão, e é importantíssimo. Uma outra questão que é, na verdade, bastante polêmica, mas que eu acho que a gente precisa botar esse dedo aqui, que é, no Brasil, a gente precisa reconhecer a educação que nós tivemos no Brasil, ela é racista. A gente não tem como discutir isso, né? Não tem como debater isso. Ela foi uma educação racista, e então isso forma cidadãos racistas. E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa reconhecer esse equívoco para que haja um avanço. Porque se a gente falar assim, não, eu não sou e tenho até amigos, sabe aquela velha, né? Eu acho que a gente cai no erro de não compreender o equívoco, olhar para o equívoco para então compreender como avançar, sabe? Então, a gente partir de um ponto de que... Porque o que acontece? Quando eu digo que todos nós tivemos uma educação racista, é porque, crucialmente, não havia nenhuma ação antirracista. E essa ideia de antirracismo é o pulo do gato, é o que vai fazer a gente avançar. Não é dizer que eu não sou racista. Não, a pessoa precisa ser ela precisa combater uma coisa. Mas, para ela combater, aquilo tem que existir. Para existir, ele tem que ser reconhecido, proclamado, identificado. Então, o equívoco precisa ser identificado para que a gente ande. A gente tem que responder a pergunta no espelho, né? Onde mora o racista dentro de mim? Uhum. Bom, e com esta pergunta, terminamos mais um Trilha de Letras, dessa vez especial, aqui na Feira do Livro. Agradeço muito a Nara Vidal. Obrigada. Por ter estado conosco com um tema tão duro, tão difícil. Mas pensem, leiam. Estamos aqui na semana que vem. Nunca esqueça, Trilha, o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil.